O silêncio da madrugada tem uma voz própria, um sussurro de expectativas que se quebra com os primeiros raios de sol. Naquela manhã em particular, no coração de um bairro que equilibrava a agitação urbana com bolsões de calmaria esquecida, João, um homem de rotina e coração simples, preparava seu café. O aroma amargo e reconfortante preenchia a pequena cozinha, enquanto ele observava o mundo despertar através da janela embaçada. Era um ritual diário, um momento de paz antes do caos do dia, mas algo estava diferente, uma inquietação sutil, um arrepio na nuca que não era do vento frio que entrava pela fresta. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. João morava em uma casa modesta, cujo quintal dos fundos dava para um terreno baldio, um labirinto de mato alto e entulho esquecido, que a comunidade havia prometido limpar por anos, mas que permanecia como um lembrete silencioso do que a negligência pode criar. Geralmente o terreno era palco apenas do canto dos pássaros e do farfalhar das folhas, mas hoje a melodia matinal estava quebrada. De repente, um som abafado, um choro quase inaudível, mas carregado de desespero, rompeu a quietude. João franziu a testa, tentando decifrar a origem daquele lamento. Não era um gato, nem o uivo distante de um cão de rua. Era algo mais primitivo, mais angustiante. Ele se aproximou da janela, os olhos percorrendo a vegetação densa. O terreno, com suas sombras alongadas e a neblina rastejando entre os arbustos, parecia ainda mais misterioso e hostil sob a luz incipiente. O som se repetiu, desta vez um pouco mais forte, um misto de dor e aviso que arrepiou seus pelos. Era um choro que parecia vir do fundo da alma, um grito de socorro que ninguém mais parecia ouvir. João, que sempre teve uma sensibilidade especial para os animais, sentiu o coração apertar. Havia uma urgência naquele som, uma nota de perigo iminente que o impulsionou a agir. Deixando o café esfriar na xícara, ele pegou um velho bastão de bambu que usava para afastar galhos e seguiu em direção ao portão dos fundos. A cada passo, o choro se tornava mais claro, mais desesperado. Era um som que evocava imagens de abandono e sofrimento, um eco da vulnerabilidade que a vida nas ruas impunha. Chegando à cerca enferrujada que separava seu quintal do terreno baldio, João se agachou, tentando enxergar através das frestas. O cheiro de terra úmida e folhas secas misturava-se agora a um odor mais forte, quase metálico, de medo e angústia. Seus olhos se acostumaram à penumbra, e o que ele viu fez seu sangue gelar. No meio de uma clareira improvisada, sob a sombra de uma árvore retorcida, estava uma cadela magra, de pelagem clara, visivelmente exausta e ferida. Ela se contorcia, emitindo gemidos baixos e dolorosos, enquanto tentava desesperadamente proteger algo sob seu corpo. Seus olhos arregalados de terror fixavam-se em um ponto invisível para João, mas a intensidade do seu olhar revelava uma ameaça terrível e presente. Ao seu redor, a terra estava revolvida e o mato amassado indicava uma luta recente e feroz. A cena era de um sofrimento tão visceral que João sentiu um nó na garganta. Ele sabia que o problema não era apenas um animal ferido, mas uma situação de crise, de vida ou morte, causada por algo mais sinistro do que a simples adversidade. A cadela estava em agonia, e o que quer que a estivesse atormentando ainda estava lá, oculto, mas palpável na tensão do ar e no pavor nos olhos da pobre criatura. O choro, que antes era inaudível, agora se intensificava, vindo não apenas da mãe, mas de pequenos e frágeis seres que ela tentava proteger com sua vida. Eram filhotes, e eles estavam em grave perigo. O choro, que antes era inaudível, agora se intensificava, vindo não apenas da mãe, mas de pequenos e frágeis seres que ela tentava proteger com sua vida. Eram filhotes, e eles estavam em grave perigo.
João sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, um pressentimento que se confirmou no instante seguinte. Entre as sombras e o emaranhado de raízes, um movimento lento e sinuoso chamou sua atenção. Não era um galho, nem um vulto de animal comum. Era uma forma esguia, mas incrivelmente robusta, de um verde escuro quase indistinguível da folhagem, que se desenrolava com uma lentidão assustadora. Um brilho escamoso, o piscar de olhos frios e calculistas revelou a verdadeira ameaça. Uma piton gigantesca, deslizando silenciosamente, com a cabeça erguida, focada em sua presa. A cadela, que João mentalmente batizou de estrela pela cor de sua pelagem e pela força que irradiava, estava encurralada. Seu corpo magro e cansado, marcado por arranhões e feridas recentes, era um testemunho de uma vida de privações e lutas. A fome havia corroído sua carne, mas não sua vontade. Seus olhos, antes fixos no perigo, agora se voltavam para João por um breve instante. Um apelo mudo, uma fagulha de esperança em meio ao desespero. Ela tentava se mover, mas um de seus flancos estava visivelmente ferido. Talvez pela própria piton, talvez por uma briga anterior. Cada movimento era um gemido abafado, uma dor lancinante que ela ignorava em prol de seus filhotes. Os pequenos, 3 deles, minúsculas bolas de pelo que mal haviam aberto os olhos para o mundo, se agitavam sob o corpo protetor da mãe. Seus choramingos eram quase inaudíveis, sufocados pelo medo e pela iminência da tragédia. Eram a representação mais pura da inocência e da vulnerabilidade, jogados em um cenário de horror. O problema ali não era um acidente, uma simples fatalidade da natureza. Era uma conjunção cruel de circunstâncias, onde o abandono de Estrela e seus filhotes em um terreno negligenciado pela comunidade havia se tornado um convite para o perigo. A maldade humana não estava diretamente na piton, mas na indiferença que permitiu que aquele local se tornasse um refúgio para predadores e um inferno para os indefesos. João sentiu uma onda de fúria e impotência. Ele, um homem comum, com seu bastão de bambu, estava diante de uma criatura selvagem e letal, que parecia ter saído de um pesadelo. A cerca enferrujada que o separava da cena parecia uma barreira intransponível, e o tempo um inimigo implacável. A piton, lentamente, começou a enrolar seu corpo em torno da árvore, aproximando-se metodicamente de Estrela e seus filhotes. Não havia pressa em seus movimentos, apenas a certeza fria de um caçador experiente. O cheiro de medo no ar se intensificou, quase palpável. "Ei, sai daqui!" João gritou, batendo o bastão na cerca, mas o som foi abafado pela densa vegetação e pela concentração do predador. A piton mal pareceu notar. Seus olhos reptilianos permaneceram fixos na cadela, que agora rosnava fracamente, uma última tentativa de intimidar o inimigo, embora seu corpo traísse sua exaustão e dor. Os filhotes, sentindo a tensão, choravam com mais intensidade, pequenos pios de desespero que partiam o coração de João. Ele sabia que não podia ficar parado. O bastão era inútil contra uma criatura daquele porte, e pular a cerca significava colocar sua própria vida em risco, sem garantia de sucesso. Ele estava sozinho, isolado, e a cada segundo que passava, a piton se aproximava mais. O sol já começava a iluminar o terreno, revelando as escamas brilhantes do réptil e o sangue seco na pelagem de Estrela. Era um cenário desolador, um lembrete brutal da crueldade que a vida podia impor. João precisava de ajuda, mas a quem recorrer? As poucas casas vizinhas ainda estavam em silêncio, seus moradores alheios à tragédia que se desenrolava a poucos metros de seus sonhos matinais. Ele se sentiu o único guardião de uma vida que estava prestes a ser roubada. A piton agora estava a poucos centímetros de Estrela, a língua bífida sibilando no ar, sentindo o calor e o pânico das suas vítimas.
A cadela, com um último esforço sobre-humano, empurrou seus filhotes mais para debaixo de si, como se quisesse ser a única a enfrentar o destino. Mas no meio desse desespero, um dos filhotes, o menor de todos, uma manchinha marrom clara, conseguiu se desvencilhar por um instante. Ele não chorava como os outros. Em vez disso, uma energia inesperada pareceu tomá-lo. Com um pio quase inaudível, mas carregado de uma determinação que parecia transcender seu minúsculo corpo, o filhote de pelagem marrom clara se arrastou para fora da proteção da mãe. Não era um ato de fuga, mas um movimento deliberado em direção ao perigo. Ele cambaleou, as patinhas ainda incertas, e emitiu um latido fraco, um som que mal arranhava a superfície do silêncio tenso, mas que, para João, soou como um trovão. Era um latido de desafio, de proteção, de puro e instintivo amor pela família. Aquele pequeno ser, que mal abria os olhos para o mundo, revelava uma bravura que envergonharia muitos adultos. Naquele instante, João sentiu um nome surgir em sua mente, um nome que encapsulava a essência daquele momento. Coragem. Sim, aquele seria coragem. O filhote que ousava enfrentar o impossível. A Piton, que estava prestes a dar o bote final, pareceu hesitar por um milésimo de segundo. Seus olhos frios, antes fixos na cadela, desviaram-se para a minúscula criatura que, com um ímpeto surpreendente, tentava mordiscar a ponta de sua cauda escamosa. Era uma provocação irrisória, patética até, mas a audácia era inegável. Estrela, a mãe, soltou um gemido ainda mais desesperado, tentando alcançar o filhote com o focinho, como se quisesse puxá-lo de volta para a segurança, mas estava presa, ferida, e a Piton estava muito perto. João assistia, paralisado. Seus olhos marejaram não de medo, mas de uma emoção avassaladora. Era uma mistura de admiração pela bravura daquele filhote e uma frustração lancinante por sua própria impotência. Como podia um ser tão pequeno demonstrar tanta força de espírito? Aquele ato, por mais fútil que parecesse contra um predador daquele porte, era um grito de esperança, uma centelha que se acendia na escuridão mais profunda. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história, porque o que aconteceu a seguir desafiava qualquer lógica e provaria que a coragem, por vezes, nasce nos lugares mais inesperados. A Piton, irritada pela pequena perturbação, desviou seu ataque iminente de Estrela para a coragem. Seus movimentos, antes lentos e calculados, tornaram-se mais rápidos, mais agressivos. A cabeça do réptil se ergueu ainda mais e a língua sibilou com uma intensidade ameaçadora. O perigo para o filhote se tornou imediato e mortal. Estrela, com uma força que parecia vir do mais profundo de sua alma, tentou se levantar, um rugido fraco escapando de sua garganta ferida, mas a dor a derrubou novamente, sua pata traseira tremendo. Ela arrastava seu corpo, um esforço doloroso para se interpor entre coragem e o predador, mas era tarde demais. A Piton já se movia em direção ao pequeno herói. Coragem, alheio à sua própria fragilidade, continuava a latir, uma melodia desafiadora que ecoava na mente de João. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação férrea. Ele era a personificação da resiliência, um farol de esperança em meio à escuridão. João, com o coração batendo descompassado no peito, sabia que não podia mais ser apenas um observador. A visão daquele filhote, arriscando tudo por sua família, acendeu uma chama dentro dele, uma urgência que suplantava o medo e a lógica. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para ajudar. Mas o quê? O bastão de bambu em suas mãos parecia ridículo, inútil. Seus olhos percorreram o terreno baldio, desesperados por uma solução. Ele viu pedras soltas, pedaços de madeira, e seu olhar pousou em um pedaço de cerca de arame farpado caído, enferrujado, mas ainda pontiagudo. Não era uma arma ideal, mas era algo.
Com uma determinação renovada, João começou a forçar a cerca que o separava, tentando abrir uma passagem. O metal rangia, as farpas arranhavam suas mãos, mas ele não sentia a dor. Sua mente estava focada em coragem, no pequeno filhote que estava prestes a ser engolido pelo perigo. Cada segundo parecia uma eternidade. A Piton se aproximando, coragem latindo e Estrela gemendo em agonia. A cena era um balé macabro de vida e morte, de inocência e ferocidade. O sol, que agora brilhava mais forte, revelava as cores vibrantes da Piton, o verde escuro com manchas que se mesclavam perfeitamente à vegetação, tornando-a ainda mais sinistra. O cheiro de terra úmida e odores animais se misturava ao cheiro forte de adrenalina e desespero. João sentiu a cerca ceder um pouco, um vislumbre de esperança em meio àquela situação desesperadora. Ele empurrou com toda a sua força, o metal gemendo em protesto. Ele não tinha um plano concreto, apenas a certeza de que não podia deixar Coragem, Estrela e seus filhotes sucumbirem. A coragem daquele filhote havia sido o gatilho, a faísca que acendeu a sua própria chama de heroísmo. Ele não era um herói, apenas um homem comum, mas naquele momento ele sentiu que precisava ser. A cerca groaned, resistindo, mas João não cedia. As farpas rasgavam sua pele, mas a dor física era um mero detalhe diante da imagem que se desenrolava à sua frente. A Piton, com sua musculatura tensa, avançava sobre Coragem. O pequeno filhote, uma mancha de coragem desavisada, continuava a latir, uma provocação audaciosa que parecia desafiar a própria morte. Estrela, a mãe, exaurida e ferida, arrastava-se, os olhos injetados de pavor, mas incapaz de proteger seu filhote de forma eficaz. O tempo se estendia e se contraía de forma cruel, cada segundo uma eternidade de angústia. João sentia o metal da cerca se dobrar lentamente, milímetro por milímetro, sob a força de seu desespero. Enquanto ele lutava contra o arame enferrujado, sua mente, em um súbito lapso de perspectiva, voou para o passado, para a história não contada de Estrela e de tantos outros como ela. Aquele terreno baldio não era apenas um esconderijo para perigos, mas um cemitério silencioso de esperanças e vidas descartadas. Estrela, ele imaginava, não nascera para o sofrimento. Em algum ponto de sua vida, ela fora talvez um animal de estimação, um filhote fofo e amado, talvez até mesmo de raça, como a mistura em sua pelagem parecia indicar. Mas, como incontáveis outros, fora abandonada. Talvez a família se mudou, talvez o custo da comida aumentou, talvez a novidade passou. A indiferença humana, essa sim, era a verdadeira vilã, a força invisível que empurrava criaturas inocentes para a beira do abismo. Ele visualizava a Estrela, ainda jovem, desorientada, vagando pelas ruas movimentadas, o cheiro de casa substituído pelo fedor de lixo e o barulho assustador do tráfego. As primeiras noites frias, os medos, a fome constante que corroía suas entranhas. Ela devia ter aprendido a se esconder, a vasculhar lixeiras, a fugir de chutes e pedradas. Cada cicatriz em seu corpo, cada osso saliente sob sua pele, contava uma história de sobrevivência brutal. Houve momentos, talvez, em que uma mão estendeu um pedaço de pão, um gesto de bondade que acendeu uma fagulha de esperança, apenas para ser rapidamente ofuscada pela vasta escuridão da indiferença. A gravidez para a Estrela deve ter sido o maior dos desafios. Com o corpo já debilitado pela fome, carregar e nutrir seus filhotes era um milagre diário. Ela buscou refúgio naquele terreno baldio, um lugar onde a vegetação densa oferecia alguma proteção contra os elementos e os olhos curiosos dos humanos. Ali, entre o mato alto e os escombros, ela deu à luz. Cada pio de seus filhotes era um lembrete de sua responsabilidade, uma força que a impulsionava a continuar, a lutar, mesmo quando seu corpo clamava por descanso e rendição.
Ela era a personificação da força materna, uma leoa ferida, mas indomável. Sua força interior não era uma abstração. Era a fome que ela suportava para que seus filhotes tivessem a pouca nutrição que conseguia. Era o corpo exausto que se contorcia para protegê-los. Era a coragem de enfrentar o desconhecido dia após dia, noite após noite. Essa resiliência, essa capacidade de amar e proteger incondicionalmente, era a mesma centelha que João via agora em Coragem, o pequeno filhote que desafiava a Piton. Era uma herança de espírito, passada de mãe para filho, forjada no crisol do sofrimento e da necessidade. João sentiu uma conexão profunda com aquela cadela e seus filhotes. Uma compreensão tácita da jornada que os havia levado até ali, à beira da aniquilação. Aquele terreno baldio, que ele antes via apenas como um problema estético, tornou-se em sua mente um palco para uma tragédia silenciosa, uma representação do que a humanidade permitia que acontecesse em suas próprias portas. O metal da cerca finalmente cedeu com um gemido estridente, abrindo uma fresta o suficiente para que João pudesse se espremer. Ele não pensou duas vezes. Deixando o bastão de bambu de lado, que parecia inútil contra a Piton, ele agarrou o pedaço de arame farpado enferrujado. Não era uma arma, mas um instrumento de distração. Seus olhos estavam fixos na Piton, que agora estava a um palmo de Coragem, a boca levemente aberta, revelando o interior pálido e ameaçador. O filhote, com sua bravura ingênua, continuava a latir, mas sua voz começava a falhar, e seu corpo tremia, não de medo, mas de exaustão. João irrompeu pelo buraco na cerca, suas roupas rasgando, a pele arranhada. O cheiro de terra, de medo e de um perigo iminente o envolveu. Ele estava agora dentro do território do predador, um homem comum contra a força bruta e primordial da natureza. A Piton, alertada pelo barulho e pela intrusão, parou seu ataque. Seus olhos frios se voltaram para João, uma ameaça silenciosa e mortal. Aquele não era mais um observador, mas um participante ativo, um elo inesperado na cadeia de vida e morte que se desenrolava naquele terreno esquecido. A luta estava prestes a se intensificar, e João sabia que estava entrando em um confronto que exigiria toda a sua coragem, e talvez até mais do que ele tinha a oferecer. O destino de Estrela e seus filhotes, especialmente do pequeno Coragem, dependia agora de sua intervenção desesperada. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação inabalável. Não havia volta. João não hesitou. Com o pedaço de arame farpado em mãos, um instrumento tão rudimentar quanto desesperado, ele avançou. Não havia tempo para estratégias elaboradas. A Piton, com sua cabeça erguida, estava a ponto de desferir o bote em Coragem, que, exausto, mal conseguia manter seus latidos. Num movimento instintivo, João brandiu o arame, não mirando na criatura, mas no chão de terra úmida à sua frente, entre o filhote e a Piton. O som metálico do arame raspando na terra e nas raízes, acompanhado de um grito gutural de João, ecoou pelo terreno, quebrando o silêncio da manhã com uma violência súbita. A Piton, pega de surpresa pela nova ameaça, recuou 1 centímetro, seus olhos frios piscando rapidamente. Não era medo, mas uma interrupção em seu predador cálculo. Ela sibilou, um som seco e gutural que fez o ar vibrar, e seu corpo musculoso se retesou, pronto para o contra-ataque. João sabia que havia ganhado apenas um instante, uma fração de segundo preciosa. Sem perder tempo, ele se lançou para a frente, estendendo o braço, tentando alcançar Coragem, que agora estava paralisado pelo terror, o corpo tremendo incontrolavelmente. Estrela, a mãe, vendo a aproximação de João e a distração momentânea da Piton, reuniu suas últimas forças. Com um gemido doloroso, ela arrastou seu corpo ferido, usando-o como um escudo improvisado, empurrando Coragem ainda mais para trás, para longe do alcance imediato da serpente.
Ela se colocou entre o filhote e o perigo, seus olhos fixos na Piton, um misto de fúria e exaustão. Aquele era o amor materno em sua forma mais pura e desesperada, a determinação de uma mãe em proteger sua prole a qualquer custo, mesmo que isso significasse a própria morte. A Piton, com a paciência de um predador milenar, não se intimidou pela presença de João nem pelo sacrifício da cadela. Pelo contrário, a interrupção parecia ter despertado uma fúria ainda maior. Seus movimentos se tornaram mais rápidos, mais imprevisíveis. Ela se desenrolou da árvore, seu corpo colossal deslizando pelo chão com uma agilidade assustadora, e começou a circular João e Estrela, diminuindo o cerco, buscando uma abertura. O arame farpado nas mãos de João parecia ainda mais insignificante contra a força bruta daquela criatura. Ele tentava manter a Piton à distância, brandindo o arame de um lado para o outro, mas cada movimento era arriscado, cada segundo uma eternidade. "Sai daqui! Vai embora!" João gritava, sua voz rouca de esforço e pavor, mas também de uma determinação férrea. Ele sabia que o perigo não era apenas para os cães, mas para ele também. A Piton, com sua força esmagadora, poderia facilmente imobilizá-lo. O cheiro de terra úmida e odores animais se misturava ao cheiro forte de adrenalina e suor. Um coquetel de pânico que preenchia o ar. O sol, que agora estava mais alto, revelava as cores vibrantes da Piton, o verde escuro com manchas que se mesclavam perfeitamente à vegetação, tornando-a ainda mais sinistra. A situação piorou drasticamente. A Piton, com um bote rápido e inesperado, tentou enroscar-se na perna de João. Ele pulou para trás, caindo de joelhos, o arame farpado voando de suas mãos. Por um milésimo de segundo, o pânico o dominou. Ele estava desarmado, vulnerável, e a Piton estava a poucos centímetros. Seus olhos reptilianos eram um poço de frieza, e sua língua bífida sibilava a poucos centímetros de seu rosto. João sentiu o hálito da morte, o pavor mais primal corroendo sua coragem. Mas então, a imagem de coragem, ainda tremendo sob a mãe, e os outros filhotes, pequenos e indefesos, passou por sua mente. Não, ele não podia desistir. Com um rugido de pura fúria e desespero, João se levantou, ignorando a dor em seus joelhos ralados. Ele pegou o arame farpado novamente, não para afastar a Piton, mas para criar uma barreira entre ela e os cães. A Piton, por sua vez, parecia mais irritada do que antes. Ela não estava apenas caçando, estava defendendo seu território, respondendo à intrusão. Seus movimentos eram calculados, mas agora carregados de uma agressividade que João não havia antecipado. Ela começou a golpear com a cabeça, tentando afastar João, que se esquivava por pouco, sentindo o vento gélido da criatura passar por seu rosto. Foi nesse momento de clímax do conflito, de perigo extremo e desespero, que o som de sua luta começou a ecoar para além do terreno baldio. Os gritos de João, os sibilos da Piton e o latido fraco, porém persistente de coragem, começaram a romper a quietude da manhã no bairro. Vizinhos, que até então dormiam em seus sonhos matinais, começaram a acordar, atraídos pelo barulho incomum. Um latido de coragem, mais agudo e desesperado que os outros, soou como um alarme, um chamado de socorro que se espalhou pelo ar. Aquele pequeno ser que havia enfrentado a Piton com sua bravura ingênua, agora, sem saber, estava mobilizando a comunidade, uma onda de curiosidade e preocupação que começava a se formar. João, no entanto, ainda estava sozinho, enfrentando o monstro escamoso, sem saber que sua luta desesperada estava prestes a se tornar um catalisador para a ação coletiva. A determinação do herói, o pequeno Coragem, havia acendido a chama, e a de João, um homem comum, mantinha-a viva, mesmo diante da esmagadora força da natureza. A batalha estava longe do fim, mas os primeiros ecos de ajuda já começavam a ressoar. Os gritos de João,
misturados aos sibilos da Piton e aos latidos desesperados de coragem. Eram como um chamado primordial que rasgava a cortina da tranquilidade matinal. O primeiro a responder foi o seu Antônio, um aposentado que cultivava orquídeas e ouvia a rádio logo cedo. Intrigado pelo alvoroço incomum vindo do terreno baldio, ele se aproximou da cerca lateral, com os olhos semicerrados pela luz do sol. O que ele viu fez seu sangue gelar. João, seu vizinho pacato, estava no meio do mato, brandindo um pedaço de arame farpado contra uma serpente colossal que se enroscava e atacava com ferocidade. "Meu Deus! João! O que está acontecendo aí?" Antônio gritou, sua voz embargada pelo choque. A Piton, como se sentisse a interrupção, parou por um instante, sua cabeça girando lentamente para focar no novo intruso. Esse breve desvio de atenção foi a oportunidade que João precisava. Com um movimento rápido e desesperado, ele se jogou sobre Estrela e seus filhotes, usando seu próprio corpo como escudo, enquanto a Piton sibilava com fúria redobrada, lançando-se contra a barreira humana. O impacto o jogou ao chão, e João sentiu uma dor aguda no ombro, onde o corpo escamoso da serpente o atingiu de raspão. Ele mal teve tempo de respirar, o cheiro forte de terra e o hálito reptiliano preenchendo seus sentidos. Antônio, testemunhando o sacrifício de João, não ficou parado. O pavor inicial deu lugar a uma onda de adrenalina. Ele correu de volta para casa, gritando para sua esposa ligar para a polícia ambiental e para o controle de animais. "Rápido! É uma cobra gigante! João está em perigo!" Sua voz ecoava pela rua. Outros vizinhos, já despertos pelo barulho, começaram a sair de suas casas. Dona Lúcia, com o roupão ainda desamarrado, Dona Celeste, com seus cabelos brancos desgrenhados, e o jovem Pedro, um estudante universitário, todos convergiram para a cerca. A cena que se desenrolava era surreal. João, ferido mas determinado, ainda cobrindo Estrela e seus filhotes com seu corpo, enquanto a Piton, um monstro verde escuro, tentava romper sua defesa. Coragem, o pequeno filhote, mesmo sob o corpo de João, continuava a latir, um som fino, mas incrivelmente poderoso, que parecia ecoar a bravura do homem que os protegia. Os outros filhotes choramingavam, e Estrela, com os olhos fixos na serpente, rosnava fracamente, sua força diminuindo, mas sua vontade permanecendo inabalável. "Precisamos de ajuda! Alguém tem uma pá? Um bastão?" Pedro gritou, a voz cheia de urgência. A visão de João, um homem comum arriscando tudo por animais abandonados, acendeu uma chama nos corações dos vizinhos. A hesitação inicial se transformou em um senso de comunidade e propósito. Não era apenas João lutando. Era a bondade contra a crueldade, a vida contra a morte, o abandono contra a empatia. A Piton, sentindo a presença crescente de humanos, intensificou seus ataques. Ela não parecia ter medo, apenas uma determinação fria e predatória. Seus movimentos eram calculados, buscando uma brecha na defesa de João. Ela se esticou, mostrando sua mandíbula ameaçadora, e tentou morder o braço de João, que, em um reflexo heróico, desviou o golpe, mas sentiu suas garras afiadas arranharem sua pele, deixando um rastro de sangue. A dor era intensa, mas ele não podia ceder. Seus olhos encontraram os de Estrela, e ele viu ali uma gratidão silenciosa, uma promessa de que ele não estava sozinho naquela luta desesperada. Mais vizinhos chegavam, alguns com telefones em mãos, outros com ferramentas improvisadas. Aquele terreno baldio, outrora um símbolo de negligência, tornava-se agora o palco de uma batalha coletiva. "João, aguenta firme, a ajuda está chegando!" Antônio gritou, tentando encorajar o vizinho, enquanto ele e Pedro tentavam abrir um acesso mais largo na cerca, usando as pás para afastar os arbustos e os escombros. A comunidade, movida pela coragem de um homem e de um pequeno filhote, começava a se unir, transformando a impotência individual em uma força coletiva. A luz do sol, que antes revelava a beleza da manhã,
agora iluminava a intensidade daquele confronto onde a vida e a morte dançavam em um balé perigoso. A luta estava longe do fim, mas a esperança, que antes era uma fagulha, agora se acendia em muitos corações. O arame farpado finalmente cedeu sob o esforço conjunto de seu Antônio e Pedro, abrindo uma passagem precária, mas suficiente. Não havia tempo para cautela. Com pás, um cabo de vassoura e até um guarda-chuva velho, os vizinhos avançaram, não para atacar a Piton, mas para criar uma barreira humana e de objetos, tentando dispersar a serpente e proteger João, Estrela e os filhotes. "Afasta, cobra! Vai embora!" gritava Dona Lúcia, batendo o guarda-chuva no chão, seu medo transformado em uma fúria protetora. A Piton, assustada pela multidão e pelo barulho crescente, recuou por um instante, seus sibilos agora mais agudos, um som de irritação e ameaça. João, sentindo o alívio momentâneo da pressão, aproveitou para se levantar, cambaleando, com o ombro dolorido e o braço sangrando. Ele ainda se colocava à frente de Estrela e dos filhotes, que estavam encolhidos sob a proteção da mãe. Coragem ainda latindo fracamente. A comunidade formava um semicírculo hesitante, mas determinado, em volta da família de Cães e de João. Cada um, à sua maneira, tentava contribuir, alguns jogando pedras pequenas para distrair a Piton, outros gritando, buscando afastar a criatura sem machucá-la. Foi nesse momento de caos organizado que as sirenes começaram a ecoar na distância. Um som que trouxe uma nova onda de esperança e urgência. A polícia ambiental e o controle de animais estavam a caminho, mobilizados pelas chamadas desesperadas dos vizinhos. A Piton, talvez sentindo a aproximação de mais perigo, ou talvez apenas respondendo à pressão crescente, intensificou seus movimentos, tornando-se mais imprevisível e agressiva. Ela lançava botes rápidos, tentando romper a barreira humana, seus olhos fixos nos pequenos filhotes. "Cuidado, ela vai atacar", alertou seu Antônio, que tinha experiência em lidar com animais silvestres em sua juventude. Um dos botes da Piton foi mais rápido que o esperado, e ela conseguiu se enroscar parcialmente no cabo de vassoura que Pedro segurava. O jovem universitário, pego de surpresa, quase foi puxado para o chão, mas a força coletiva dos vizinhos o manteve firme. Era um cabo de guerra improvisado, a força muscular da serpente contra a determinação de uma comunidade unida. Finalmente, com um guincho de pneus e luzes piscantes, uma viatura da Polícia Ambiental e um carro do controle de animais adentraram a rua, parando abruptamente na frente do terreno baldio. 2 agentes, equipados com pinças longas, redes de contenção e caixas de transporte, desceram rapidamente. A visão dos profissionais trouxe um alívio palpável, mas a tensão no ar ainda era cortante. A Piton era grande e o terreno, irregular e cheio de escombros, tornava o resgate ainda mais desafiador. "Mantenham distância, por favor. Precisamos de espaço para trabalhar." Um dos agentes, uma mulher com um semblante sério e concentrado, instruiu a multidão. Ela e seu parceiro avaliaram a situação rapidamente. A Piton, já estressada pela presença humana, estava agora completamente desenrolada, seu corpo musculoso serpenteando agressivamente. O desafio era capturá-la sem ferir os animais, João ou os próprios agentes. O resgate dramático começou. Enquanto um agente tentava distrair a Piton com a pinça, o outro, com a rede, visava a cabeça da serpente. A Piton, no entanto, era astuta e poderosa. Ela se esquivava com agilidade surpreendente, desferindo golpes com sua cauda robusta. João, apesar de exausto e ferido, recusava-se a sair de perto de Estrela e seus filhotes. "Eles precisam de mim", ele murmurou, seus olhos fixos na serpente, pronto para qualquer novo sacrifício. Houve um momento de dúvida angustiante. A Piton, em uma manobra evasiva, se escondeu rapidamente sob um monte de escombros, perto demais dos filhotes.
Os agentes hesitaram, temendo que qualquer movimento brusco pudesse ferir os pequenos. Era uma escolha difícil: priorizar a segurança dos animais menores ou arriscar uma abordagem mais agressiva para capturar a serpente. Mas a voz de coragem, um latido fino e persistente que parecia emanar de algum lugar sob os escombros, guiou-os. O pequeno herói, mesmo no meio do perigo, ainda sinalizava sua presença e a presença do perigo. Com uma coordenação impecável, um dos agentes usou a pinça para afastar cuidadosamente os escombros, enquanto o outro, com a rede pronta, esperava o momento certo. A Piton, revelada, tentou um bote final em coragem, mas foi interceptada pela rede. Houve uma luta breve e intensa, a serpente se debatendo com força, mas os agentes com experiência e destreza conseguiram contê-la. Com cuidado, eles a colocaram em uma caixa de transporte segura, selando-a. Um suspiro coletivo de alívio varreu a comunidade. A Piton estava segura e os animais finalmente a salvo. João, com a adrenalina diminuindo, sentiu o peso do cansaço e da dor. Os agentes se aproximaram, oferecendo primeiros socorros e elogiando sua coragem. Estrela, com seus filhotes tremendo ao seu lado, arrastou-se até João, lambendo sua mão ferida, um gesto de gratidão que valia mais que 1000 palavras. Coragem, o pequeno e bravo filhote, agora mais calmo, miou suavemente, aninhando-se na perna de João. As transformações começaram ali, naquele mesmo instante. A comunidade, antes uma coleção de indivíduos, agora se via como um corpo unido, capaz de agir e proteger. A cena de João arriscando sua vida por animais abandonados tocou cada coração. As feridas físicas de João seriam curadas, mas o milagre emocional daquele dia seria muito mais profundo. Estrela e seus filhotes foram imediatamente levados pelos agentes para um abrigo veterinário, onde receberiam os cuidados urgentes de que precisavam. A história de coragem, o pequeno filhote que não desistiu e cujo latido mobilizou um bairro inteiro, já começava a se espalhar, transformando a tristeza em esperança e o abandono em um chamado à ação. Aquele terreno baldio, que testemunhou tanto sofrimento, estava prestes a se tornar o palco de um novo começo, um símbolo do poder da empatia e da união. Com a Piton contida e o perigo afastado, a tensão que pairava sobre o terreno baldio finalmente se dissipou, dando lugar a um alívio exaustivo. João, com o corpo dolorido e a camisa rasgada no ombro, sentiu as pernas fraquejarem. Os vizinhos o ajudaram a se sentar em uma pedra, enquanto a equipe de resgate verificava seus ferimentos. Os arranhões da Piton no braço e no ombro eram superficiais, mas a dor era real e o choque emocional ainda mais profundo. Seus olhos, no entanto, não estavam focados em si mesmo, mas nos carros que levavam Estrela e os filhotes. "Eles vão ficar bem, não é?" perguntou ele, a voz embargada, a preocupação superando qualquer dor física. A agente da polícia ambiental, com um sorriso gentil, garantiu: "Eles estão em boas mãos, senhor. Vão receber todo o cuidado necessário no abrigo. O pequeno Coragem é um guerreiro e a mãe uma heroína. Vocês 3 são." As palavras da agente foram um bálsamo para a alma de João. Os vizinhos, que antes assistiam em silêncio atordoado, agora se aproximavam, oferecendo água, palavras de conforto e elogios à sua bravura. O terreno baldio, outrora um lugar de esquecimento, agora ressoava com a solidariedade de uma comunidade recém-despertada. No abrigo veterinário, Estrela e seus filhotes receberam atenção imediata. A mãe estava desnutrida, exausta e com ferimentos profundos, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação feroz. Os filhotes, embora frágeis, mostravam uma resiliência surpreendente. Coragem, em particular, estava ainda mais alerta, como se sua pequena chama de bravura se recusasse a apagar. Os veterinários trabalharam incansavelmente, limpando as feridas de Estrela, alimentando os filhotes com mamadeiras especiais e administrando medicamentos.
Os primeiros dias foram críticos, uma batalha pela vida que Estrela travou com a mesma força que demonstrou contra a Piton. A história do resgate se espalhou como um incêndio, não apenas pelos bairros vizinhos, mas pelas redes sociais e jornais locais. A imagem de João, um homem comum, arriscando sua vida por uma cadela abandonada e seus filhotes, e a bravura de Coragem, o pequeno filhote que enfrentou uma piton gigante, capturaram a imaginação de todos. As pessoas se emocionavam com a narrativa de desespero e coragem, e a empatia transbordou. Mensagens de apoio e ofertas de ajuda começaram a chegar ao abrigo. A recuperação de Estrela e seus filhotes foi, de fato, milagrosa. Em poucas semanas, sob os cuidados dedicados dos veterinários e voluntários, a cadela começou a ganhar peso e força. Seus ferimentos cicatrizaram e o brilho em seus olhos retornou, agora mais sereno e confiante. Os filhotes, incluindo Coragem, cresciam fortes e saudáveis, explorando o espaço seguro do abrigo com uma curiosidade inata. A história de Coragem, em particular, tornou-se um símbolo. Ele não era apenas um filhote, era a personificação da resiliência, da coragem que brota nos lugares mais inesperados. A comunidade, inspirada pela união no resgate e pela incrível recuperação dos animais, não queria que aquela onda de solidariedade se perdesse. Seu Antônio, Dona Lúcia, Pedro e outros vizinhos se reuniram, suas conversas se transformando em um plano concreto. Não podemos deixar que outros animais passem pelo que Estrela e seus filhotes passaram, disse Pedro, sua voz cheia de convicção. A ideia de um fundo comunitário para resgate e proteção de animais abandonados começou a tomar forma. Era um projeto ambicioso, mas a vontade de fazer a diferença era palpável. Eles organizaram uma reunião aberta no salão da igreja local e a resposta foi esmagadora. Dezenas de pessoas compareceram, todas comovidas pela história e ansiosas para ajudar. Ali nasceu o Fundo Coragem, batizado em homenagem ao pequeno herói. O objetivo era claro: arrecadar fundos para resgatar, tratar e encontrar lares para animais em situação de rua, além de promover a conscientização sobre a guarda responsável. A semente da mudança havia sido plantada, e ela começava a brotar com força, transformando a dor de um incidente isolado em uma iniciativa de esperança e cuidado contínuo. Aquele dia no terreno baldio não foi apenas um resgate, foi o catalisador para uma transformação duradoura na comunidade, provando que a coragem de poucos pode inspirar a bondade de muitos. Meses se passaram, e o impacto duradouro dos eventos era visível em cada canto da comunidade. O Fundo Coragem, batizado em homenagem ao pequeno herói, floresceu, transformando-se em uma organização robusta, sustentada pela generosidade e pelo trabalho voluntário dos moradores. Campanhas de conscientização foram lançadas, adoções responsáveis aumentaram, e o número de animais resgatados e reabilitados cresceu exponencialmente. A história de Estrela, Coragem e João tornou-se um pilar fundamental, contada e recontada, inspirando novos voluntários e doadores a cada dia. Estrela e seus filhotes se recuperaram milagrosamente, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A cadela, antes desconfiada e assustada, aprendeu a confiar novamente, e seus olhos, que um dia refletiram tanto desespero, agora brilhavam com uma serenidade tranquila. Todos os filhotes encontraram lares amorosos e seguros, onde puderam crescer e prosperar, esquecendo a sombra do perigo que os espreitava. E Coragem, o pequeno e bravo filhote, o catalisador de toda essa mudança, foi adotado por João. O laço que se formou entre os dois naquele dia de terror se aprofundou, tornando-se uma amizade inquebrável. Coragem,
Agora um cãozinho saudável e cheio de energia era a sombra de João, seguindo-o por toda parte, seu latido feliz e confiante substituindo o miado assustado. João, por sua vez, encontrou em Coragem não apenas um companheiro, mas um propósito renovado, dedicando seu tempo a apoiar o fundo e a cuidar de seu pequeno herói. O terreno baldio, outrora um símbolo de abandono e negligência, foi transformado em um vibrante jardim comunitário. Com a ajuda de todos os vizinhos, que agora se viam como uma verdadeira família, o lixo foi removido, a terra cultivada, e flores coloridas e vegetais frescos brotaram onde antes havia apenas escombros. Era um espaço de encontro, de celebração e de lembrança, um testemunho vivo do poder da união e da transformação. A história de Coragem e Estrela tornou-se uma lenda local, um lembrete constante de que mesmo os menores seres podem inspirar a maior das coragens, e que a empatia e a ação coletiva podem transformar o desespero em esperança. A lição universal era clara. O amor e a coragem não conhecem tamanho, e a bondade de um coração pode desencadear uma onda de mudanças que reverbera por toda uma comunidade. Numa manhã ensolarada, um ano após o resgate, João e Coragem caminhavam pelo jardim comunitário. Coragem corria livre, seus latidos felizes ecoando entre as árvores recém-plantadas. João sorria, observando seu amigo, sentindo a brisa suave no rosto. Aquele novo começo, aquele espaço verde vibrante, era um símbolo vivo de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais esquecidos e nas situações mais sombrias. A vida, em sua essência mais pura, é um ciclo de desafios e superações. E a escolha de ser gentil e corajoso é o que realmente define nossa humanidade. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.